Muito bom dia, 11 horas 32 minutos, 22 graus em Júlio de Castilhos. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo, ao meu lado o Wendel Piveta. Bom dia, Wendel. Bom dia, Arthur. Bom dia a toda a audiência castilhense e região. Estamos entrando no ar, então, com as informações do esporte, com as informações de noite de Copa do Brasil. Ontem tivemos jogos, já temos o Colorado classificado, mas hoje o bicho pega pro complemento da dupla Grenal, Arthur. Isso mesmo, o Grêmio visita o Juventude hoje para decidir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O time que vem de 3 vitórias consecutivas, via de regra, não deveria sofrer contestações, mas no Grêmio tem sido diferente. Apesar dos resultados favoráveis nas últimas partidas, o bom futebol parece ter abandonado a equipe de Renato Portaluppi. É nessa dicotomia que o tricolor entra em campo essa noite para decidir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A partir das 21 horas e 30 minutos no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, acontece o segundo confronto das oitavas de final diante do Juventude. O empate basta para avançar na competição. A vitória por 1-0 no jogo de ida na Arena deu a vantagem ao Grêmio, mesmo que ela seja mínima. O Juventude precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar. Se vencer por 1 gol, independentemente do placar, leva a decisão para os pênaltis, já que não há mais saldo qualificado. Além da vaga entre os 8 melhores, quem passar de fase recebe 3,3 milhões de premiação, incrementando os cofres em um período atípico e complicado financeiramente para os clubes. O jogo definirá o futuro do Grêmio em uma das competições tidas como prioridade na temporada. A vitória sobre o Bragantino na segunda-feira, com a maioria dos titulares em campo pelo Brasileirão, aumentou a confiança. O favoritismo para avançar na Copa do Brasil está do lado gremista, mas as fracas atuações deixam o torcedor receoso. No início da semana, o volante Maicon admitiu que o desempenho está abaixo e que o nível precisa subir. Renato terá a volta da dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, 2 reforços consideráveis, e o meio-campo continua sendo o setor que mais preocupa, a exemplo de que ocorreu no primeiro jogo contra o Ju. O treinador deve optar por Isaac na função de armador. O time, aliás, deve ser bastante parecido com o da partida de ida, com Vitor Ferraz na lateral direita, Diogo Barbosa na esquerda. A única mudança é a entrada de Maicon no lugar de Lucas Silva. O Grêmio deve ir a campo então hoje à noite com Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique. Ferreira deve ganhar uma oportunidade no ataque, Isaac e PP, Diego Souza no comando do ataque. Vamos então, o Grêmio vai a campo hoje buscando a vitória, classificação, né? Esperamos um jogo mais tranquilo, ao menos, né, do Grêmio. E sabemos que o Juventude pode complicar a situação, o Juventude que vem bem na Série B, mas o Juventude que tem desfalques, Wendel. Pois é, o Juventude registrou casos de Covid-19 no seu plantel. O Juventude não divulgou ainda os nomes nem a quantidade de jogadores, mas terá desfalques para a decisão contra o Grêmio em função da Covid-19. Alguns atletas testaram positivo e o técnico Pintado aguardará então a contraprova dos exames para saber com quem poderá contar no confronto em Caxias do Sul. Inclusive, em coletiva de imprensa hoje de manhã, o vice-presidente de futebol do Juventude disse que possivelmente o Juventude pode ter aí 8 desfalques para a noite. O Ju faz uma ótima campanha na Série B do Brasileiro, tá no G4. No final de semana mesmo, tendo um duelo de volta contra o Grêmio, o técnico Pintado utilizou todos os titulares que estavam à disposição na vitória sobre o Guarani. E ele declarou: o grupo sabe que pode reverter o jogo. O jogo está aberto e é na nossa casa, destacou o treinador. Complicada a situação aí do Juventude, caso confirmar aí 8 desfalques. E o Colde e direção divergem sobre necessidade de reforços para o Inter. O Eduardo Colde tem apoio da torcida, a confiança dos dirigentes e a admiração da imprensa. Porém, seus reiterados discursos ressaltando grupo curto e a necessidade de reforços em um momento que o Inter atravessa uma gravíssima crise financeira estão criando novos atritos dentro e fora do vestiário. O mais recente duelo de ideias aconteceu após a vitória sobre o Atlético Goianiense na terça-feira. Em resumo, o Colde afirma que o Inter não tem grupo suficiente para encarar 3 competições simultâneas. A situação se agravou com as lesões. Na terça, o técnico chegou a clamar
por uma união dos 4 candidatos à eleição para presidente do Inter, para que eles, em consenso, autorizem a atual diretoria a fazer mais uma ou 2 contratações. Porém, a questão financeira bate muito forte e com certeza não deu certo a ideia. A chegada de mais algum reforço pode até acontecer, mas não é tendência então para o Inter, onde os dirigentes avaliam que o grupo à disposição de Coudet está no nível dos melhores do Brasil. Não é à toa que é líder, porém daqui a pouco essa falta de peças pode sim aclamar por um time mais claro, por um time onde o adversário possa ver de uma maneira mais ampla como vai se comportar em campo, e aí acaba se complicando aí cada vez mais o Coudet, suas peças e sua tática. A mais recente adição ao grupo é o meio-campista Maurício, vindo do Cruzeiro, em um negócio ali de bom senso, onde o Potker foi, o Maurício aí, atleta da seleção sub-20, camisa 10 inclusive da seleção brasileira, volta então e tá pronto aí para estrear pelo Beira-Rio. Contra o Curitiba domingo, pelo Brasileirão, jogarão todos os titulares, com exceção de Thiago Galhardo, suspenso. Nós temos maiores informações também da Copa Ibsen Pinheiro, né, Arthur? No fim das contas, toda a rodada adiada. Isso mesmo, jogos da primeira rodada da Copinha serão no meio da próxima semana. E toda a primeira rodada da Copinha Ibsen Pinheiro, a Copinha foi adiada. Os jogos que ocorreriam no próximo final de semana ficaram para o meio da semana. A partida do Inter contra o Santo Anjo do Vale pelo Grupo A, que será disputado no estádio Presidente Vargas, ficou para às 11 horas de quarta-feira. Pela mesma chave, Passo Fundo e Marau, duelo no dia 12, também às 11 horas. A Federação Gaúcha de Futebol oficializou as alterações na terça à noite. Justificou em seu site que a transferência dos primeiros confrontos do campeonato atende à solicitação dos clubes participantes da competição. Conforme a entidade, alguns dirigentes pediram um prazo maior para viabilizar a inscrição de atletas e realizar os exames médicos necessários em jogadores integrantes da comissão técnica e profissionais. Os jogos da competição serão todos com os portões fechados e sem a presença do público. Ao longo do torneio, uma série de protocolos de segurança será seguida, bem como a realização periódica de testes do coronavírus em todos os profissionais das equipes. Muito bem, 11 horas 40 minutos, 22 graus em Júlio de Castilhos. Esse foi o Panorama Esportivo desta quinta-feira. Amanhã voltamos com mais informações do futebol, Wendel. É isso aí, até mais. Até mais.